Oi minha gente! E vou iniciando mais um vídeo. Agora vou falar sobre perguntas e respostas. Vamos lá pessoal! Primeira questão, CESP. Adaptado durante o período clássico, as polis gregas disputaram a supremacia em toda a Grécia. Essa fase foi marcada por hegemonias e imperialismos no mundo grego que afundaram as primeiras cidades-estados da antiguidade. B. Acabaram com uma guerra fratricida entre os próprios gregos, concluindo com sua decadência e dominação por parte dos macedônios. C. Iniciaram o domínio grego por outras regiões, formando assim um grande e rico império. D. Desintegraram o sistema gentílico, ao passo que o crescimento demográfico tornou insuficiente a produção dos genos. E todas as alternativas anteriores. A resposta é letra B. No período clássico, as polis disputaram o domínio da Grécia durante a Guerra do Peloponeso, na qual Atenas e aliados lutaram contra Esparta e aliados. Essa guerra e outras batalhas que aconteceram após ela enfraqueceram a Grécia, permitindo que os macedônios conquistassem-na no século IV a.C. Segunda questão. Gualimp. Adaptado, a partir do ano 508 a.C., o arconte Clístenes introduziu em Atenas uma série de reformas de grande impacto político e social, consolidando o período chamado democrático. Para proteger a democracia, Clístenes criou o ostracismo, que consistia em expulsar da cidade por 10 anos qualquer pessoa que representasse ameaça à democracia. B. Dissolver o poder das aristocracias, que na prática dominavam o cenário político. C. Permitir a Assembleia do Povo, que votava leis, escolhia os magistrados e decidia como gastar o dinheiro público. D. Estabelecer um conselho de cidadãos, escolhidos por sorteio, que anualmente se reuniam para preparar os projetos de interesse público, e autorizar prisão e execução de indivíduos que perturbavam a ordem desde que se tivesse a autorização da apela. A resposta é letra A. O ostracismo era uma punição que existia em Atenas, no século V a.C. Era um mecanismo usado contra indivíduos que atentavam contra o direito dos cidadãos de tomarem posição política. O ostracismo determinava que uma pessoa fosse expulsa de Atenas por um período de 10 anos, e o criador dessa prática foi Clístenes. Terceira questão. Gualimp. Adaptado, os eupátridas, os metecos e os escravos são classes sociais pertencentes a Constantinopla no domínio do comércio mediterrâneo. B. Esparta, no auge do militarismo. C. Atenas, no período democrático. D. Roma, no período de expansão republicana. E Corinto, no período anterior à Guerra do Peloponeso. A resposta é letra C. As três classes mencionadas faziam parte da sociedade ateniense, sendo os eupátridas a aristocracia ateniense, os metecos, os estrangeiros que residiam em Atenas, e os escravos em Atenas do período clássico eram prisioneiros de guerra, enquanto que na Atenas do período arcaico, poderiam ser tanto prisioneiros de guerra como pessoas endividadas. Quarta questão. Fundatec, Pedro Paulo Funari, Grécia, Roma 2004, afirmou que o mundo micênico desapareceu no século XI a.C. gradativamente, sem que se saiba o que ocorreu. Palácios deixaram de ser usados, assim como a escrita, até que uma nova civilização, sem palácios, viesse a surgir. Sobre esse contexto, assinale a alternativa correta. A. A civilização micênica floresceu, e sua principal atividade econômica era a agricultura controlada e praticada por comunidades patriarcais. B. Os micênicos não deixaram documentos escritos, mas foram encontradas grandes quantidades de vestígios arqueológicos que contribuíram para a compreensão dessa civilização. C. Os documentos posteriores a Micenas mais antigos são os poemas atribuídos a Homero, poeta que teria organizado os registros escritos da guerra entre gregos e troianos. D. O poema Ilíada descreve o retorno de Odisseu de Troia até a ilha de Ítaca, caminho no qual enfrentou tempestades, e o canto de sereias, pássaros com cabeças de mulher que habitavam uma ilha deserta e atraíam os marinheiros para a morte. E a chegada dos gregos ao território significou a chegada de um elemento novo que se misturou com seus predecessores para criar, lentamente, uma civilização e estendê-la. Ou seja, foi uma grande mistura de elementos culturais adaptados pelos gregos. A resposta é letra I. A chegada de povos helênicos à região sul da Península Balcânica foi o que levou ao surgimento do povo grego. A formação dos gregos deu-se pela mistura de eólio, jônios, dórios, micênicos e cretenses. Quinta questão. A peste de Atenas foi uma doença desconhecida que afetou a cidade no século V a.C., causando a morte de 1/3 da população ateniense. Essa epidemia aconteceu no mesmo momento que Atenas participava da A. Guerras Púnicas. B. Guerras Médicas. C. Guerra do Peloponeso. D. Batalha de Queroneia. E Guerras de Alexandre.
A resposta é a letra C. A peste de Atenas aconteceu entre 430 a.C. e 427 a.C., portanto, durante os anos iniciais da Guerra do Peloponeso, conflito entre Atenas e Esparta travado entre 431 a.C. e 404 a.C. A peste de Atenas vitimou 1/3 da população ateniense, incluindo o governante da cidade, o legislador Péricles. Sexta questão. Qual dos períodos não corresponde à história da Grécia Antiga? A. Período pré-homérico. B. Período homérico. C. Período republicano. D. Período clássico. E período helenístico. A resposta é a letra C. O período republicano não corresponde à história grega, mas sim à história romana, estendendo-se de 509 a.C. a 27 a.C. O período grego não mencionado nas alternativas foi o arcaico, 800, 500 a.C. Sétima questão. Quais destes povos não fizeram parte da formação do povo grego no período pré-homérico? A. Cretenses. B. Povos do mar. C. Micênicos. D. Dórios. E Jônios. A resposta é letra B. Os povos do mar são uma civilização de origem totalmente desconhecida que, acredita-se, esteve relacionada com a decadência das civilizações pré-homéricas na Grécia. Acredita-se também que os povos do mar têm relação com a decadência dos hititas e dos egípcios no mesmo período. Não se sabe de onde vieram, mas acredita-se que eles atacaram todos esses lugares chegando pelo mar. Oitava questão. Os homoioi representavam qual classe social? A. Os metecos em Atenas. B. Os ilotas em Esparta. C. Os periecos em Esparta. D. Os eupátridas em Atenas. E os esparciatas em Esparta. A resposta é letra I. Homoioi era uma expressão utilizada pelos esparciatas de Esparta para referir-se aos semelhantes de classe social. A expressão significa iguais e somente os esparciatas, a aristocracia espartana, chamavam-se assim. Nona questão. O Império de Alexandre da Macedônia foi construído em 12 anos. A última grande batalha de Alexandre contra o rei persa Dário III aconteceu em A. Galgamela. B. Isso. C. Grânico. D. Levante. E Alexandria. A resposta é letra A. A Batalha de Galgamela foi a derradeira batalha de Alexandre da Macedônia contra Dário III, rei da Pérsia. Ela aconteceu em território persa no ano de 330 a.C. e teve como desfecho uma grande derrota para Dário III. O rei persa fugiu, mas foi assassinado por um súdito que o traiu. Décima questão. Como os gregos reconheciam os povos estrangeiros que não falavam o idioma grego nem partilhavam da cultura helênica? A. Bárbaros. B. Compatriotas. C. Companheiros. D. Estranhos. E estrangeiros. A resposta é letra A. Os povos estrangeiros que não partilhavam de cultura e linguagem helênicas eram chamados pelos gregos de bárbaros, termo etnocêntrico com conotação pejorativa, uma vez que identificava todos os estrangeiros como povos selvagens rústicos. Desse termo surgiu a palavra em português bárbaros. 11ª. Quais foram os reis persas que lutaram nas guerras médicas? A. Ciro e Artaxerxes. B. Dário e Ciro. C. Artaxerxes e Xerxes. D. Dário e Xerxes. E Artaxerxes e Dário. A resposta é letra D. Dário, o Grande e Xerxes foram os dois reis persas responsáveis por levar tropas de seu império para lutar contra as polis gregas durante as guerras médicas. A união das polis gregas contra os invasores persas fez com que os dois reis mencionados fossem derrotados e obrigados a retirarem suas tropas da Grécia. 12ª. Qual era o deus grego conhecido por ser o senhor do submundo? A. Apolo. B. Zeus. C. Poseidon. D. Hermes. E Hades. A resposta é letra I. Hades era o deus grego conhecido como senhor do submundo, também conhecido como Hades. Esse deus era irmão de Zeus e casado com Perséfone, deusa com quem se casou depois de raptá-la. Os gregos temiam o poder de Hades e evitavam, até mesmo, mencionar seu nome. E por hoje é só, pessoal. Obrigada por assistir até o fim. O conhecimento ao seu alcance. Até a próxima!